Olá pessoas, aqui quem fala é o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá continuidade encerrando aqui o nosso capítulo 2 que falam sobre os aspectos naturais da América, tá? Já falamos sobre a questão climática do local e hoje a gente vem falando sobre a parte vegetacional e sobre a parte hidrográfica, tá certo? Qualquer dúvidas que vocês tenham, tá? Lembrando que semana passada vocês receberam o TD, então qualquer dúvida em alguma questão, eu fiz essa questão aqui, estou com dúvida entre aquelas 5 lá, Kelvin, tem como tirar? Coloca nos comentários aí, naquele horáriozinho reservado pra gente do plantão Tira Dúvidas, e a gente responde ela junto, tá? Se eu não me engano, o prazo para entrega foi até sexta passada, não é? Então a gente consegue aí fazer a resolução e a devolutiva, e aí a gente vê por que os itens estão errados, vê por que aquele item é o único correto, tá certo? Antes disso, queria só abrir um parênteses e falar um negócio com vocês, tá? Essa semana a gente teve reunião com a Nisa e com a professora Solange, tá? A gente discutiu algumas estratégias em relação ao ensino, a métodos avaliativos, e aí deixa eu abrir um parênteses para falar uma coisa com vocês. Eu passei uma atividade para vocês sobre a América. Era para você escolher um país e fazer uma série de questionamentos a respeito dos países que compunham a América. E aí eu gravei um vídeo que explicava sobre isso, né? O que está acontecendo? Algumas hipóteses, né? Que agora eu consigo ver. Antes, eu não estava conseguindo observar o número de alunos que assistiam minhas aulas e a porcentagem de que viam a aula completa ou não. Agora, no YouTube, né, eu acredito que vocês tenham percebido que eu estou migrando para aquela plataforma, eu consigo ver o número de alunos que assistiu minha aula e eu consigo ver quem adiantou ou não o vídeo. E aí eu já estou avisando aqui porque aconteceu o seguinte, algumas pessoas, não foi só uma, foram mais, tá? Me enviaram a atividade errada, tá certo? E pelo conteúdo do erro, essas pessoas não viram meu vídeo completamente, elas adiantaram boa parte, tá? Então eu já queria deixar de antemão isso sobre aviso, porque vocês vão me entregar novas atividades e vão me entregar, certo, avaliações. E aí, meu querido, se você não vai assistir, fica muito complicado. E a gente esbarra em algo que eu comentei nas primeiras aulas que a gente fez, tá? A gente começou a dar aqui no EAD. Quais eram esses problemas? Algumas pessoas não estão com uma rotina de estudos. Algumas pessoas não estão acordando 8 horas para assistir às aulas. E algumas pessoas não estão muito preocupadas em fazer atividade. Teve aluno, por exemplo, da turma de vocês que eu não recebi nenhuma atividade ainda. Certo? E esse aluno não saiu da escola. Não recebi nenhuma. E aí eu não vou estar aqui expondo, né, quem são as pessoas, porque é mais de uma pessoa, tá? Mas que a situação vai ficar bem complicada para essa pessoa, porque ela não vai ter nota. Simplesmente ela não vai ter nota. E não se enganem. E muito provavelmente as aulas vão voltar antes do previsto. Então, vocês ainda vão ter aula presencial esse ano. Tá? Nós ainda vamos nos reencontrar. Então, fica só aqui vocês sobre aviso, tá? Outra coisa, e aí eu queria expor essa pessoa, porque essa pessoa ela tem se mostrado de uma responsabilidade tamanha. André, você está de parabéns por ser um aluno tão exemplar. Porque mesmo com dificuldades, o André me envia e-mail, mesmo com dificuldades, o André me envia mensagens e ele avisa, olha Kelvin, infelizmente eu estou passando por tal coisa e eu não vou conseguir te entregar a tua atividade a tempo. Cara, o André está fazendo o que eu venho pedindo a vocês há muito tempo. E é o que a maior parte de vocês não está. Mantendo contato e diálogo, que é só do que a gente precisa. Contato e diálogo. Para me explicar que não vai dar para entregar a atividade a tempo, para me explicar o porquê que ele não conseguiu fazer ou entregar a atividade, para me dizer que ele está com dúvida em uma questão. Então, André, meu querido, eu inicio a aula de hoje lhe parabenizando por ser um exemplo, não somente de aluno, mas de pessoa, tá certo? Porque eu tenho plena certeza que você, quando chega para falar comigo, você não está pensando que só você está tendo dificuldade, não, mas outras pessoas também, ou, por exemplo, se eu estou tendo alguma dificuldade ou não, tá certo? Então, muito obrigado por, nesse momento, estar sendo tão humano, que é disso que a gente está precisando, tá? Então, a gente vem para o nosso conteúdo para encerrar falando sobre a parte vegetacional. Então, para a gente entender um pouco da vegetação, a gente também precisa entender um pouco do clima, tá? Aqueles climas que a gente viu na aula passada. Então, a vegetação ela sofre bastante influência dos fatores climáticos, como pressão,
altitude, umidade, precipitação, relevo, tudo isso influencia nos aspectos vegetacionais. Então, as características principais do tipo vegetacional vão estar totalmente relacionadas com as características climáticas. Então, os principais tipos vegetacionais que nós vamos ter nas Américas, tá? Quando eu falo continente americano, lembra daquilo que a gente comentou, não é só o norte-americano. É a América do Norte, Central e do Sul. São as 3 Américas, tá? Então, tipo vegetacional, tundra, taiga, floresta temperada, pradarias, vegetação de altitude, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, vegetação mediterrânea, florestas subtropicais, estepes, tá? E a vegetação dos desertos. Só um atento aqui, né? Esse estepe aqui é um tipo vegetacional, não é o estepe do carro, tá bom? E aqui em parênteses estão as características para o Brasil. Exemplo, savana nós temos? Não, mas nós temos aqui o cerrado. Estepe nós temos? Não, mas nós temos a caatinga, tá certo? Então eu tenho 2 tipos de desertos, desertos quentes e desertos gelados. Eu não coloquei muito sobre deserto porque é algo muito relativo. Então, deserto é uma área chamada de anecúmena, que são aquelas áreas em que a vida humana ela é muito difícil de prosperar, porque não tem os recursos necessários. Desertos quentes são os desertos como, por exemplo, do Saara, que a gente conhece. Um deserto gelado, por exemplo, seria a Antártida. Tá? Lembra que a gente viu isso quando a gente falou de regiões polares. Então, os desertos são locais onde a probabilidade de nós termos vida é muito baixa e de desenvolvimento mais baixa ainda. Isso significa dizer que nós não temos atividades? Temos sim, mas essas atividades usam artifícios humanos para poderem prosperar. Como, por exemplo, no deserto, a gente tem plantações, em determinados locais temos, mas nós temos alguns fatores que contribuem. Os oásis, que a gente vê muito em desenho, né, falar sobre isso, aquelas porções de água que estão, localizadas em algum ponto do deserto, e a própria irrigação, tá? As cidades mais próximas do deserto, as pessoas conseguem canalizar a água e fazer grandes perímetros irrigados para que ocorra, por exemplo, a plantação nesses locais. Infelizmente, no deserto gelado isso não é possível. Formações vegetais. A gente começa falando sobre as florestas equatoriais e tropicais, tá? Nós vamos ter isso ocorrendo em locais de baixas latitudes, onde a gente vai ter o predomínio do clima quente. Não está perto da linha equatorial, então é quente. É quente e úmido por quê? Porque muito provavelmente está localizado próximo do oceano ou de uma grande porção de água, como por exemplo um grande rio, tá? Então, a área compreendida da Amazônia, a faixa centro-ocidental da África, o sudeste asiático e áreas dentro da faixa chamada de intertropical. Ah, Kelvin, você falou aqui da África, mas a gente está falando de Américas, certo? Mas essa floresta está presente nessa região equatorial. E a linha do Equador também apresenta-se, tá? De forma paralela, né, percorrendo o continente africano. Então, esse tipo de floresta não é fixa das Américas. É uma floresta que está fixa, né, próxima e disposta na linha equatorial. Vegetação higrófila significa dizer que é uma vegetação que eu tenho que tem grande resistência à água. Hidrófila são as plantas que vivem nesse meio aquático e latifoliadas são plantas que têm as folhas grandes. Ela é heterogênea, ou seja, eu tenho uma grande diversidade de espécies. Então, o oposto é uma floresta homogênea, onde eu tenho pouca diversidade, tá? Mesmas espécies, não tenho uma variedade. Então, esse tipo de floresta é as florestas mais ricas que nós temos no planeta, porque ela é uma floresta heterogênea. E aqui, como exemplo, eu tenho a floresta, tá, amazônica. Próxima floresta é a floresta de coníferas, que eu coloquei lá na frente como a taiga. Tá? O nome conífera está relacionado à temperatura. Aqui a gente vai ter um predomínio dos pinheiros. E ela não vai ser heterogênea. Muito pelo contrário, ela vai ser uma floresta homogênea. E aí, por ela ser muito grande, tá? Ela vai ser a maior do planeta,
porque ela também vai estar presente na Ásia. A gente sabe que a Ásia é um dos maiores do continente que nós temos e vai abranger até 11 fusos horários, tá certo? Então, a floresta de coníferas, que é essa floresta de pinheiros aqui, os pinheiros têm esse formato, tá? Em cone, para que a neve pegue ali na sua vegetação, na sua folhagem e não se acumule quebrando os galhos. Ela escorre para a base da árvore. No Brasil, nós também temos um pinheiro, o pinheiro do Paraná, que forma a floresta de araucária ou mata de araucária. Mas eles são diferenciados, eles não são totalmente para baixo. Eles têm umas ramificações nos galhos para cima, tá? Se, por exemplo, essa mata, né, de araucárias estivesse presente aí na região onde fica a taiga, muito provavelmente essas plantas iriam perder as folhas, iriam perder os galhos, porque a neve iria se acumular e iria quebrar aí, prejudicando a vida da planta. Lembrando que a planta é um organismo vivo, não esqueçam, por favor. Floresta temperada. Ah, essa daqui é aquela floresta que tem sal e pimenta, né? Não, tá? A floresta temperada a gente vai encontrar no centro da Europa, no sul da Austrália, no Chile, leste da Ásia, Coreia, Japão e parte do sul da China, tá? Essa floresta temperada vai incluir uma diversidade de vegetação. Hoje a gente vai ter folhas largas, latifoliadas, certo? E vão ser folhas decíduas. O que é uma folha decídua? É que no período de inverno ela vai perder as folhas e no período de secas isso também vai acontecer, tá? Por que que isso ocorre? Para que ela consiga preservar a maior quantidade de água. Então eu vou ter aqui, principalmente na América do Norte, essa característica, onde as árvores vão apresentar as 4 estações do ano bem definidas e vão ter vários estratos, como por exemplo, um estrato arbóreo, onde eu vou ter árvores altas, um estrato arbustivos, tá? Onde eu vou ter árvores menores, ó, do maior para o menor. Eu vou ter um estrato herbáceo, como por exemplo os capins e as ervas daninhas, tá certo? E eu vou ter um estrato rasteiro, que é formado para aqueles organismos, tá, vegetais que vivem no solo, como por exemplo líquens e musgos, que vão recobrir aí a matéria morta, vão recobrir pedras, rochas e, em alguns casos, a própria vegetação. Então eu tenho aqui na floresta temperada as 4 estações do ano meio bonitinha. É muito comum vocês verem isso naqueles cadernos baratinhos que a gente compra no supermercado, de 15 matérias, que tem aquelas folhazinhas bonitinhas, tá? Uma folhazinha que tem 4 pontinhas, geralmente é dourada, que remete ao outono. Exatamente. São ali tipos de vegetação que fazem parte da floresta temperada, onde as 4 estações do ano vão estar bem definidas, principalmente no hemisfério norte, trazendo para as Américas, na América do Norte. Tundra, tá certo? A tundra, vocês têm que ter um cuidado para não confundir, certo? Ela com a taiga. Por quê? Porque na taiga eu tenho a floresta de coníferas. Na tundra eu não tenho. E aí o que vai acontecer? A tundra ela tem 2 estações de ano bem definidas. Uma fria e uma menos fria. Não significa dizer que ela não é fria ainda, tá? Ela não é quente. E o que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma vegetação somente arbustiva, que só vai crescer no verão, tá? Então eu não vou ter árvores de grande porte. Eu vou ter no máximo ali aquele extrato chamado de extrato rasteiro, no máximo um arbusto quando estiver muito quente. Então aqui eu não tenho árvore de grande porte. Os rios, tá, são geralmente congelados e só derretem no verão. A vida só prospera e floresce no verão nessas regiões de tundra, tá? Então o continente americano, principalmente o continente da região norte, que envolve Canadá e Estados Unidos, vão estar presentes, europeu e asiático. Vegetação mediterrânea. Característica associada ao clima mediterrâneo, tá? É uma vegetação que está em risco de extinção, porque as áreas de clima mediterrâneo não são bem preservadas. Então, o que acontece? Os verões são secos e quentes, e os invernos são úmidos e chuvosos, onde apresenta-se temperaturas amenas. Eu tenho uma vegetação esparsa, onde eu tenho árvores que estão bem distantes uma das outras. No verão, a queimada é muito comum, então é uma vegetação característica, por exemplo, da Itália, uma vegetação característica de alguns locais, principalmente da parte sudoeste
dos Estados Unidos. Então aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado porque é uma vegetação bem específica de alguns locais, tá? É uma floresta altamente sensível à desertificação, tá? E tem aqui gramas e ervas juntos ao solo, arbustos e árvores. Eu tenho os 3 estratozinhos bem definidos. Então, eu consigo encontrar essa vegetação no norte da África, no sul da Europa, tá certo? E em algumas áreas do litoral do estado da Califórnia. Aqui a gente está falando de América do Norte, Estados Unidos. Então, olha aqui como ela. Essa grama, em épocas aí de verões quentes e secos, ela pega fogo com uma facilidade muito grande. São as chamadas de combustões, tá? São combustões naturais, onde a floresta pega fogo, tá? Praticamente sozinha. Mas também existe aí, tá, uma proeminência das atividades humanas, principalmente em relação à agricultura, onde eles queimam a floresta para dar lugar ao pasto para o gado. Pradarias e estepes, certo? São principalmente plantas herbáceas, arbustos e gramíneas. Arbustos é o maior tipo do estrato, a gente não vai ter árvores de grande porte. O clima é temperado, tá? Principalmente em locais secos, muito comum na América do Norte. E aqui na América do Sul, muito comum na região da Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, onde nós vamos ter os pampas gaúchos, tá certo? A diferença do estepe para da pradaria está no fato dos estepes serem mais espalhados e ressecados. Então eu vou ter, ó, amplas pastagens, tá certo? Árvores vão ser muito raras de serem encontradas, o que vai prejudicar muito esse solo. Porque lembra quando a gente falou nos anos anteriores que a raiz da árvore ela tem uma função que é segurar o pacote sedimentar, ou seja, as raízes elas se embrenham, não é, por entre o solo e conseguem fixar e segurar aquele pacote sedimentar. Como eu não vou ter isso daí, eu vou ter um problema que a gente até já falou no 7º ano, das chamadas vossorocas, que é quando a chuva inunda ali aquele solo fica encharcado, ele cede e abre grandes valas, certo? Grandes buracos no chão. Então o problema de vossorocas vai estar presente porque eu não vou ter grandes árvores para conseguir segurar o solo naquele determinado local. As savanas, que aqui no Brasil a gente conhece por cerrado, tá certo? Elas são um bioma, né, um estrato vegetacional exclusivo do continente africano, mas aqui no Brasil nós temos, na América do Sul, o cerrado, que está presente na região centro-oeste, certo? Eu vou ter árvores com folha e casca grossa para prevenir aí as queimadas. Então a árvore vai estar adaptada para essas queimadas que já ocorrem de forma natural. O solo vai ser rico em ferro, o que vai fazer com que a árvore tenha algo chamado tortuosidade, e essas tortuosidades vão estar relacionadas aos seus troncos. Então, olha a diferença. Aqui eu tenho o cerrado brasileiro e aqui eu tenho a chamada savana africana, tá certo? Obviamente vai ter uma variedade de espécies muito maior, a savana vai ser bem mais heterogênea do que o cerrado. O cerrado vai ter espécies, mas vai ter espécies reduzidas, já que ele vai ser bastante explorado pelas pessoas. E aí a gente inicia, tá, falando da hidrografia, que são justamente os rios, certo? Que compõem essas Américas. Então nós temos uma quantidade imensurável de recursos hídricos, que são esses rios e lagos, tá? Tanto superficiais quanto subterrâneos, e presta bastante atenção nesse subterrâneo, que é uma informação muito importante. Então o relevo vai estar relacionado, bem como o clima, a formação aqui desses rios e lagos. Os principais rios, né, as principais bacias hidrográficas são Rio da Prata, Bacia do Amazonas e a Bacia do Orinoco. E os principais reservas subterrâneas, os principais aquíferos que nós vamos ter são 2, tá? Aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão. Certo, Kelvin, mas o que são esses aquíferos, tá? O aquífero é uma formação geológica do subsolo capaz de armazenar água. Então, é uma grande reserva de água no subsolo. A partir disso, o que eu tenho? Eu tenho 2 aquíferos no Brasil. Eu tenho um aquífero que é o maior aquífero do mundo, tá? Que é o aquífero Alto do Chão. E eu tenho outro aquífero, mas não é exclusivamente nacional, tá? Enquanto no Alter do Chão eu tenho uma capacidade de 86 mil quilômetros, olha aqui, ó, o 3, ó,
quilômetros cúbicos, que é o maior do mundo. Aqui na Aquífero Guarani eu tenho apenas 45 e isso daqui é dividido, tá? A maior parte está no Brasil, mas ele é dividido para os outros países também. Eu acho que eu até comentei com vocês, a gente viu isso aqui no 7º ano, a gente comentou até que a Coca-Cola queria comprar o aquífero, né? Para usar essa água aí para fabricação dos seus produtos, o que é impensável se a gente pensa que isso daqui é uma água própria para beber, tá? Uma água de uma extrema qualidade. E aí nós temos os rios voadores, né? Poxa vida, que tem um rio passando aqui pela minha cabeça, né? Mas não. Vamos lá. Floresta Amazônica, a gente está cansado de falar que o solo dela é pobre, tem pouco mineral nutriente, mas é uma das florestas heterogêneas e de maior diversidade do planeta. Por que é que isso acontece? Pelos chamados rios voadores. Lembra que a gente falou sobre os tipos de chuva e falou que lá o que predomina é a chuva convectiva? Eu tenho uma grande floresta que está evaporando água por conta da evapotranspiração das plantas. Tá? Essa água se acumula na atmosfera até o ponto em que existe uma grande quantidade de nuvens carregadas e aquilo precipita, abastecendo os rios. Quando ela abastece esses rios, ela mexe no sedimento que está no fundo, faz com que os minerais passem para a superfície, tá? E faz toda a nutrição da floresta, graças à própria floresta. Então a floresta é autossuficiente, ela mesma consegue se alimentar. Ela se alimenta pela matéria orgânica morta que está no solo e ela consegue aí se alimentar e fazer todo o seu próprio ciclo. Então, esses rios voadores, eles também são dependentes do oceano aqui Atlântico, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o calor equatorial por conta da proximidade com a linha do Equador, que é uma temperatura mais elevada. A água, tá, do oceano vai evaporar, vai ser movimentada essa coluna de água em estado de vapor para o interior do continente, principalmente para a região norte. As nuvens trocam a umidade com a floresta, precipita na floresta, evapora. Esse vapor de água encontra com uma região de barlavento, que é na Cordilheira dos Andes. Olha como tudo se encaixa. Uma região de barlavento, precipita e o resto da umidade vai para o restante do nosso país, para o restante do nosso continente. E é assim que esses rios aéreos vão se movimentando. E quando eu não tenho floresta, isso não acontece. Então, muito provavelmente, com esse avançar do desmatamento da Amazônia, eu vou ter impactos negativos no balanço hídrico, não somente na região nordeste do país, mas na região centro-sul, tanto indo para a América do Sul, quanto no próprio Brasil. Então vejam a importância dessa floresta para o planeta de uma forma geral. Lembrando que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo são os oceanos, já que eles são responsáveis pela maior quantidade de gás oxigênio, né? O dióxido de oxigênio do nosso planetinha. Então, ó, aulinha supimpa aí para vocês, tá? Mais um gifzinho mostrando aqui a importância desses rios aéreos, como é que essa umidade se relaciona aqui com as nuvens, que também liberam partículas e fazem com que essa chuva funcione bonitinho pra gente, tá? Então, a própria floresta tem a capacidade, tá, de ser autossuficiente. Ela consegue puxar essa umidade para ela, fazendo com que ela precipite e que ela não precise de água. Então veja como a natureza é incrível. Não tem outra palavra para descrever a natureza, não. Ela é incrível e ponto. Nossa aula de hoje se encerra por aí. Para quem gostou dessas imagenzinhas, existe um Instagram, tá? Um userzinho, Instagram e Facebook, o nome é Árvore Ser Tecnológico. E tem um rapaz, tá? Uma equipe, uma comunidade todinha que faz aí esses GIFs, faz essas imagens, tudo bem didático, tudo bem lúdico, para facilitar o aprendizado de vocês. É muito bacana para estudar os conteúdos de geografia, de meio ambiente, de química, de biologia, tá? Tudo bem explicativozinho. Tô morrendo de saudade, se cuidem, fiquem em casa. Meu muito obrigado, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.